Olá, povo! Este é um vídeo de apresentação de uma playlist e é parte de um produto educacional de mestrado. Meu nome é Luciano, sou professor de Química há mais de 20 anos, já trabalhei em escolas estaduais, particulares, cursinhos de pré-vestibular e agora no IFSC, Campus Gaspar. Sou licenciado em Química pela UFSC, fiz especialização Lato Sensu em Docência para o Ensino Superior pela Unisul, de Tubarão, e estou concluindo o mestrado profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela FURB, de Blumenau. Essa playlist que está sendo apresentada por este vídeo é o produto educacional deste mestrado. O tema da dissertação é o uso de videoaulas em uma sala de aula invertida. Ao longo dos vídeos dessa playlist, nós vamos discutir um pouco desses conceitos. O que é uma sala de aula invertida e como usar videoaulas. O objetivo é auxiliar professores que queiram usar videoaulas com os seus alunos e conhecer um pouco mais sobre a sala de aula invertida para poder decidir se quer implementá-la ou não. Serão dadas dicas, sugestões, baseadas nas pesquisas realizadas e na experiência proporcionada pela execução do projeto. O relato da experiência e a discussão mais detalhados estão na dissertação, cujo link eu vou colocar na descrição do vídeo assim que estiver disponível. Embora eu seja professor de Química, muito do que eu vou falar aqui é perfeitamente generalizável para outras disciplinas, outras áreas, eventualmente com adaptações às particularidades de cada professor e de cada turma. Bom, para começo de conversa, se tu está satisfeito com as tuas aulas, se tens a sensação que os teus alunos entendem tudo que tu fala, se eles não esquecem de tudo que aprenderam no dia seguinte à prova, supondo que eles aprenderam, aliás, nem precisa esperar para depois da prova, né? Se eles conseguem resolver a prova e têm a sensação de que sabem o que estão fazendo, e não apenas vomitando o conteúdo, ou seja, devolvendo tudo que ingeriram sem digerir, sem absorver nada. Enfim, se os teus alunos em geral não têm problemas em aprender e reter o que aprenderam, então nem tens com que se preocupar. Mas a maioria dos professores tem todos esses problemas que eu acabei de falar. E não adianta ficar jogando toda a responsabilidade para o aluno que não estuda, que não quer nada com nada. Mesmo que fosse tão simples, isso não ia ajudar a resolver o problema. Não adianta só ficar reclamando que os alunos não querem estudar. Esses são os alunos que temos, e é com eles que a gente tem que se virar. Se o aluno não quiser aprender, não há o que fazer. Ensinar depende também de o aluno querer aprender e estar apto a aprender em determinado nível. Então, o que fazer? Como despertar nos alunos a vontade de estudar, ou pelo menos o interesse pelos estudos? Aqui vão algumas considerações, baseadas na ideia de que entender o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Bom, primeiro, os jovens de hoje não são iguais aos de ontem. E não há o que fazer quanto a isso. É besteira ficar pensando, no meu tempo a gente tinha respeito pelo professor. A Paula Sibilia fala sobre isso no livro Redes ou Paredes. Sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, não existe o respeito institucional. O aluno só vai te respeitar se achar que tu merece o respeito dele, e não simplesmente por ser professor. Mas se eu me alongar demais nessa análise, eu vou sair muito do foco desse vídeo. O fato é que os jovens de hoje são diferentes dos de ontem. E boa parte dessa diferença se deve ao ambiente em que eles foram criados. E uma característica dos tempos atuais é a hiperconexão. Parece que a maioria hoje já nasce com um tablet na mão. Tem até alguns autores que acreditam que isso tenha provocado mudanças físicas no cérebro dos jovens em comparação com os mais velhos. Mas mesmo que não chegue a tanto, é certo que o modo de pensar mudou. Mas voltando à questão título do vídeo, se os jovens de hoje são diferentes dos de antes, se não há o que fazer, se o aluno não quiser aprender, e lembrando que não era muito inteligente esperar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, é fácil chegar à conclusão que se a coisa não está boa, a gente tem que mudar. E não dá para esperar que a mudança parta do aluno, porque a maturidade está, ou deveria estar, mais presente no professor que é adulto. E mais uma coisa, hoje em dia, existe um negócio chamado internet. Gente, o professor não é mais, se é que algum dia já foi, a única fonte de conhecimento dos jovens. A transmissão de informações já não é mais a razão de ser do professor. Com um clique, qualquer um pode acessar livros, artigos científicos ou de blogs, vídeos online. Boa parte do conhecimento científico produzido pela humanidade pode ser acessado por qualquer um conectado à rede. Nesse sentido,
o professor deve agir mais como orientador de aprendizagem, sugerindo fontes de pesquisa, validando ou não as informações acessadas pelos alunos, esclarecendo aparentes incongruências, ajudando-os a compreender o sentido do material que eles acessaram. Só que isso dá trabalho. O professor tem que sair da sua zona de conforto, e nem todo mundo está disposto a isso. Tem professor que usa o mesmo material há anos. Se ele não muda o material, imagina mudar o jeito de trabalhar. Mas é como eu disse, quem está satisfeito com os resultados do que faz, não precisa mesmo mudar. Do contrário, não basta ficar reclamando. Vamos tentar alguma coisa diferente? Bom, vamos por partes. Primeiro, por que usar videoaulas? A maior vantagem de uma videoaula é o controle do aluno sobre a explicação. Primeiro, que o aluno vai poder escolher a hora e o local em que ele vai assistir. Sabe, tem hora que tu não está disposto a ficar ouvindo alguém falando. Então o aluno pode deixar para assistir a aula no momento em que ele estiver mais propenso ao estudo. Quanto ao local, vamos combinar que uma sala de aula nem sempre é um local tranquilo, adequado a quem queira se concentrar para entender alguma coisa. As conversas que acontecem naturalmente em uma sala de aula, dependendo do momento, podem até ser produtivas, mas também atrapalham quando a gente precisa de foco. Assistindo a videoaula em casa, num quarto silencioso ou com fone de ouvido, o aluno nunca vai se distrair com as conversas paralelas dos colegas. Além disso, os alunos têm ritmos diferentes. Quantas vezes alguém que entende rápido as coisas se irrita com um colega que fica perguntando sobre alguma coisa que para ele é tão fácil? E aí, para não ficar atrapalhando, esse aluno que tem mais dificuldade acaba até evitando perguntar, deixando para lá e ficando sem entender o que precisava. Numa videoaula, o aluno pode parar o vídeo, fazer anotações ou buscar uma informação complementar na internet ou no seu material de apoio. E às vezes, sabe quando alguém está falando alguma coisa e, seja porque é difícil de entender ou por distração, tu para e diz, como é que é? Dá para repetir? Pois é, às vezes basta repetir. Na videoaula é só voltar ao vídeo. E ainda, o aluno pode assistir a videoaula tantas vezes quantas ele quiser. Os colegas não precisam ver a mesma explicação de novo. E aí a gente vai para a segunda questão. É melhor gravar as videoaulas ou escolher entre as que já estão prontas, disponíveis no YouTube? Cada opção tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens de o professor gravar suas próprias videoaulas é que os alunos se identificam. Sabe, é o professor deles que está ali explicando. Além disso, o professor vai explicar do jeito dele, do jeito que ele acha que os alunos vão entender melhor. Se bem que isso pode ser uma desvantagem. Às vezes, o aluno não entende de um jeito, é bom alguém explicar de um jeito diferente. Então, um outro professor, uma outra abordagem, pode ser uma alternativa interessante. E tem uma coisa. Em tese, selecionar videoaulas prontas do YouTube é mais fácil do que gravar as suas próprias. Mas para cada videoaula, no mínimo razoável que eu encontrei, eu tive que assistir pelo menos mais umas 5 que eu acabei descartando. Então, escolher videoaulas também dá trabalho. E como escolher uma videoaula? Quais são as características de uma boa videoaula? Bom, primeiro, básico, não pode ter erros conceituais. Óbvio, né? O cara não pode explicar coisa errada. E o que mais? Bom, quem explica a matéria tem que ser o que a gente chama no popular de um professor bom de palco. Ele tem que saber usar expressão corporal, enfatizar as principais ideias através da entonação e falar com entusiasmo. Mas sem exagero, senão vai parecer caricato. São essas características que vão fazer com que a aula não seja cansativa para o aluno. Existem videoaulas em que o professor não aparece, apenas a sua voz em off e a imagem captada de um tablet ou de uma apresentação de PowerPoint. Nesse caso, óbvio, não tem como usar a expressão corporal, mas as outras habilidades, o tom de voz e o entusiasmo, devem compensar. Pelo menos os meus alunos sentiram falta da imagem de um professor falando. E por fim, o tamanho e o foco do vídeo. O ideal é que a videoaula não tenha muito mais do que 5 minutos e que se atenha a um tópico, a menos que se trate de uma aula de revisão. E sobre como gravar uma videoaula? Na minha dissertação, eu falo um pouco sobre isso, mas como não foi o que eu fiz na execução do meu projeto, aqui nesses vídeos eu me ative ao processo de seleção entre as opções disponíveis do YouTube. Talvez no futuro eu faça um vídeo dedicado a isso. Foi durante o mestrado que eu conheci a sala de aula invertida, na disciplina Fundamentos da Tecnologia Educacional, do professor Maurício Capobianco Lopes,
que mais tarde viria a se tornar o meu orientador nesta dissertação. Foi num minicurso ministrado online por Adolfo Tanzineto, um dos organizadores do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Tá, mas ensino híbrido? O que isso tem a ver com sala de aula invertida? É que alguns autores consideram a sala de aula invertida como uma modalidade de ensino híbrido, que pode ser considerado como aquele que mistura características típicas do ensino presencial, como a interação dos alunos com os colegas e com o professor, e características do ensino à distância, como o controle do aluno sobre o próprio ritmo, tempo e local de estudo. Foi a partir de 2007 que a sala de aula invertida começou a ficar conhecida, com Aaron Sams e Jonathan Bergman, professores de Química de uma escola de ensino médio do estado do Colorado, interior dos Estados Unidos. Eles escreveram o livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. É um livro pequeno, 100 páginas mais ou menos, e uma leitura agradável, que eu recomendo. Tá, e como é que funciona essa tal de sala de aula invertida? É basicamente assim. Em vez de o professor explicar o conteúdo em sala, para depois o aluno estudar e fazer exercícios em casa, a gente inverte essa lógica. A explicação do conteúdo passa a acontecer em casa, por meio das videoaulas. E na sala de aula, o aluno vai fazer os exercícios e tirar dúvidas, trocar ideias com o professor e com os colegas. E qual é a vantagem disso? Bom, primeiro, todas as vantagens que eu já disse lá no vídeo sobre as videoaulas. Tem o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, ninguém se incomoda com os colegas atrapalhando enquanto tenta prestar atenção no que o professor fala, pode assistir a aula de novo ou voltar ao vídeo tantas vezes quantas achar necessário. E a aula presencial rende mais. Se cada aluno tiver visto o conteúdo antes, o tempo da aula pode ser mais bem aproveitado. Sabe aquelas dúvidas que surgem quando o aluno está fazendo exercícios e precisa de ajuda? Pois é. Se os exercícios forem resolvidos em sala de aula, essa ajuda acontece na hora que o aluno precisa, seja pelo próprio professor ou por um colega. Também dá para aprofundar alguns conceitos de forma que, dependendo da carga horária, não seria possível se o tempo da aula tivesse que ser usado também para explicar os conceitos mais básicos. Nossa, que maravilha! Só tem vantagem então, né? Não, nem tanto. Para isso funcionar, os alunos têm que ter assistido às videoaulas antes da aula, senão nada feito. E será que eles assistem? Normalmente, os alunos não estudam em casa nem depois da aula, só na véspera da prova, e olhe lá. A esperança é que o uso de videoaulas, em vez da leitura do livro, por exemplo, seja suficientemente atrativa para o aluno, o que nem sempre acontece. Por isso, é importante que o professor conheça bem os seus alunos e que consiga convencê-los a comprar essa ideia. Afinal, se tudo der certo, eles serão os maiores beneficiados. Se o professor conseguir mostrar isso, tem tudo para fazer funcionar e trazer ótimos resultados. A primeira coisa que eu queria destacar é que o que caracteriza a sala de aula invertida é o acesso prévio ao conteúdo, ou seja, o aluno tem que ir para a sala de aula já sabendo, pelo menos o básico, sobre o assunto que vai ser abordado. Isso não precisa ser feito necessariamente através de videoaulas. Pode ser através de artigos científicos, reportagens ou mesmo do livro didático. É interessante oferecer opções variadas aos alunos, para que cada um escolha a forma que achar mais interessante. Mas como o objeto de estudo da minha dissertação eram as videoaulas, eu não fiz isso, pelo menos não de forma sistematizada. Como os alunos são muito dependentes da explicação do professor, as videoaulas tendem a ser mais bem recebidas. Mas eu tive alunos que afirmaram preferir esse estudo inicial do conteúdo pelo livro didático, deixando as videoaulas para revisão. Feito esse comentário, vou me ater então aqui às videoaulas, que são os recursos didáticos normalmente mais associados à sala de aula invertida. O primeiro passo é escolher entre as diversas opções de videoaulas disponíveis na internet, conforme foi discutido no vídeo sobre as videoaulas. Uma vez definidas, é hora de escolher a forma de disponibilizá-las aos alunos. Para os meus alunos, eu dei 3 opções. Eu podia enviar para o e-mail da turma, através do Moodle, que é um ambiente virtual usado no IFSC, ou publicar no grupo do Facebook que cada turma tinha. 2 turmas preferiram o Facebook e a terceira preferiu o e-mail da turma. Essa última opção eu não gostei, porque eu não tinha nenhum feedback. Enquanto no Facebook, pelo menos eu podia ver as visualizações e quando os alunos curtiam os vídeos.
Gerenciar as postagens das videoaulas também é importante. Não basta só postar os vídeos e esperar que os alunos assistam. Uma coisa que eu podia ter feito e não fiz foi aproveitar as postagens no Facebook e criar fóruns de discussão nos comentários de cada vídeo. Essa característica foi bastante elogiada em um dos trabalhos que eu pesquisei. Outra possibilidade, sugerida por um dos meus alunos no final do projeto, foi a criação de uma playlist no meu canal do YouTube. E qualquer professor também pode fazer isso, com os vídeos que selecionar. Lembrando que qualquer um que tem um Gmail tem canal no YouTube. E na sala de aula, o que acontece? Bom, existem algumas opções, mas é necessário que o professor conheça os seus alunos e que use o seu feeling para adaptar a metodologia à sua realidade, à realidade dos seus alunos, da sua escola. A proposta básica é que os alunos assistam às videoaulas, anotem as dúvidas e, em sala de aula, essas dúvidas pautem uma discussão, ou mesmo uma explicação, esclarecendo pontos obscuros e até aprofundando onde fosse necessário. Feito isso, seria o momento de aplicar os conceitos em atividades, sejam exercícios, pesquisas ou a forma que o professor considerar mais adequada. Problema: muitos alunos não assistem às videoaulas. E eu não estou certo de que uma discussão, um fórum nos comentários mudaria esse cenário, mas é uma possibilidade. Talvez, ao ver os colegas e o professor comentando sobre a videoaula, os demais alunos se empolguem e assistam também. Mas a minha sugestão, e que eu testei de forma muito incipiente e carece de um estudo mais aprofundado, é um misto da sala de aula invertida com a rotação por estações, que é uma outra modalidade de ensino híbrido. Qual é a lógica disso? É a seguinte: nem todos os alunos chegam à sala de aula da mesma forma. Além dos alunos que não assistiram os vídeos, tem aqueles que assistiram e que não conseguiram entender direito o que o professor da videoaula explicou. E tem aqueles que assistiram e que entenderam tudo bem, sem o menor problema, e só vão ter problemas na hora de aplicar o que aprenderam. Eu não descarto a possibilidade de ter alunos que entenderam e até já fizeram os exercícios, e aí tiveram dúvidas. E será que pode ter algum aluno que entendeu, fez exercícios e não encontrou dificuldade? Claro, mas com certeza vão ser poucos. E esses poucos serão excelentes auxiliares na dinâmica da sala de aula. Bom, mas voltando à rotação por estações. A gente pode dividir a turma em grupos, de acordo com o seu estágio. E cada grupo vai estar em uma estação. Quem não assistiu à videoaula vai assistir. Pode ser no seu próprio celular ou computador. Quem assistiu e não encontrou dificuldade vai fazer as atividades propostas. E quem precisa do auxílio do professor, reúne-se com ele. À medida que cada grupo vai concluindo a sua tarefa, vai mudando de estação. Mas será que funciona? Uma das conclusões do meu estudo é que os alunos precisam estar convencidos da viabilidade da nova proposta. Eles precisam acreditar que vai ser bom. No mínimo, estar abertos a novas possibilidades. Porque se não houver o efetivo engajamento deles na proposta, vai ser muito mais difícil obter bons resultados. Nesse caso, ao invés de ajudar, a nova metodologia passa a dificultar a aprendizagem. E um bom relacionamento entre o professor e os alunos é fundamental nisso. O aluno precisa acreditar, confiar no seu professor. E o professor tem que estar preparado para essa resistência dos alunos e ir com calma. Ah, mas os alunos vivem reclamando das aulas tradicionais? Será que alguém vai se opor a algo diferente? Vai. É curioso, mas por mais que os alunos não gostem da escola, como ela é, eles resistem a mudar. Principalmente se as mudanças exigirem deles um papel mais ativo. Eles estão acostumados a receber tudo pronto, sem esforço. Mas será que a culpa é deles? A maioria sempre foi ensinada assim. Para a maioria dos alunos, e também para muitos professores, o papel do professor é dar aula, é explicar o conteúdo. Via de regra, toda novidade gera resistência. Por isso, é importante que o professor tenha resiliência e flexibilidade, que ele consiga se equilibrar entre não insistir em um formato quando percebe que não vai render bons frutos e não desistir de algo que ele acredita ser melhor para o seu. Eu vou descrever de forma sucinta a sequência de ações e parte dos conteúdos trabalhados com uma das turmas em que eu utilizei a sala de aula invertida. Essa foi a única turma em que eu posso dizer que a sala de aula foi realmente invertida, pois nela o percentual de alunos que se engajaram na proposta foi razoável.
Era uma turma da 4ª fase do curso técnico de Química do IFSC Gaspar, na disciplina Físico-Química 2. E nesse módulo estudamos cinética e equilíbrio químico. Os demais módulos e a experiência com as outras turmas estão descritas na minha dissertação. A inversão das aulas desta turma ocorreu no 2º semestre de 2015, logo após uma greve dos servidores do IFSC entre julho e setembro. Então, em vez de começar em agosto, o semestre letivo começou em outubro. E para repor as aulas do período em greve, houve aulas aos sábados, e o semestre letivo só terminou em março do ano seguinte. A primeira aula dessa turma ocorreu no dia 1º de outubro. Nesse dia, o plano de ensino e a sala de aula invertida foram apresentados, como uma metodologia que seria utilizada durante todo o semestre. Todos foram informados de que isso era parte de um estudo para o meu mestrado. Ficou combinado que eu postaria as videoaulas no grupo do Facebook da turma. No dia 4 de outubro, foram postados 3 vídeos. E cada aluno tinha que assistir pelo menos um, pois eram todos do mesmo conteúdo, uma introdução à cinética química. A primeira aula presencial sobre esse assunto ocorreu no dia 8 de outubro, e só 15 dos 27 alunos tinham assistido pelo menos uma das videoaulas. As questões levantadas por quem assistiu nortearam as discussões desse dia. Eu achei que os alunos iam perceber que tinham se prejudicado por não terem assistido às videoaulas. Mas no dia 15 de outubro, mais de 10 dias depois da postagem, uma semana depois da data em que eles já deveriam ter assistido, ainda tinha aluno que não tinha visto nenhuma das videoaulas. Muitos usaram a justificativa de que o semestre estava muito puxado por causa da reposição da greve. Todos os alunos, mesmo os que estavam gostando da proposta, disseram que era uma mudança muito radical. Então, a pedido deles, eu mudei um pouco a estratégia. Eu ia continuar explicando o conteúdo, para complementar os vídeos, em vez de partir somente das observações e dúvidas de quem tivesse assistido às videoaulas. Os próximos assuntos da cinética começaram a ser vistos no dia 17 de outubro. E só no dia 19 eu postei as videoaulas correspondentes. Sobre fatores que interferem na velocidade de uma reação química, eu dei 2 opções, sendo uma dessas opções era uma sequência de 2 vídeos. E fiz a mesma coisa com a lei de ação das massas. 2 opções, uma das opções, uma sequência de 2 vídeos. Mas por que eu postei as videoaulas só depois da aula inicial desse módulo, dessa parte do conteúdo? É que eu pensei, será que com uma introdução presencial dos conteúdos, os vídeos vão ser mais assistidos? Introduzo o assunto, depois eles assistem as videoaulas e depois eu complemento. Mas a primeira aula, após a postagem, dia 22 de outubro, só 11 alunos tinham assistido. Insisti nessa tática e no dia 24 de outubro teve a primeira aula de equilíbrio químico. As videoaulas desse assunto foram postadas no dia 26 de outubro, mas agora não foram dadas opções. Todos os 3 vídeos postados teriam que ser vistos por todos. E o conteúdo foi trabalhado em sala de aula até o dia 7 de novembro. Nesse mesmo dia, 7 de novembro, eu postei uma videoaula de revisão de cinética, porque na semana seguinte, dia 12, tinha uma prova sobre cinética e equilíbrio químico. Essa prova foi corrigida em sala com os alunos no dia seguinte. Parece até que as coisas não estavam indo muito bem, né? Bom, não tanto quanto eu gostaria. Mas no final, dá para dizer que o resultado não foi ruim. No final da execução do projeto, eu apliquei com as turmas um questionário de avaliação para conhecer o ponto de vista dos alunos, para saber o que eles tinham achado da experiência. Nesse vídeo, eu só vou abordar algumas questões e só desta turma. Quem quiser uma análise mais completa, é só consultar a minha dissertação. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que vale a pena. Mas vamos lá. Dos 23 alunos da turma que responderam o questionário no final do projeto, 9 afirmaram ter assistido a maioria das videoaulas antes das aulas, como proposto. E outros 9, mesmo não tendo assistido muitas videoaulas, quando fizeram, também foi antes dos encontros presenciais. Não é um resultado fantástico, mas é bem melhor do que indicava o relato no outro vídeo, né? E o que eles acharam da experiência? Mais de 90% gostou da ideia de ter videoaulas indicadas pelo professor, mas mais da metade prefere usá-las como revisão. Embora pouco mais de 1/3 da turma ache que, dependendo do aluno, essa metodologia de videoaula antes do encontro presencial
pode ser interessante. Mas a questão que me deixou mais satisfeito foi essa. Quase metade da turma percebeu as vantagens de estudar cada conteúdo antes da apresentação inicial do professor e está tentando tornar este um hábito. Considerando que a maioria dos alunos não estuda nem depois da aula, 10 alunos de uma única turma tentando começar a estudar antes da aula não é pouca coisa. Em termos práticos de resultados, bom, o que eu posso destacar é que de 27 alunos houve apenas uma reprovação. Isso em físico-química. Quem é professor de química sabe do que eu estou falando. A físico-química é a parte em que é comum os alunos terem muita dificuldade. Dá até para pensar que pode ser coincidência, ser essa uma turma excepcional, mas no semestre anterior, em Físico-Química 1, com o mesmo professor, com instrumentos de avaliação semelhantes e sem a sala de aula invertida, essa mesma turma teve um índice de reprovação de 18%. Caiu para menos de 4%. Eu comecei a dar aula de Química para o ensino médio em 1994. Lá se vão mais de 20 anos. E até onde a minha memória alcança, eu não consigo lembrar de uma taxa de reprovação tão baixa. É ou não é, no mínimo, um bom indício?